você quiser elevar a sua qualidade de vida, a sua saúde mental, nós falamos aqui de propósito, pertencimento, dar e receber amor. E aí vem mais um ponto. Esse ponto se chama evolução. Esse ponto também é importante para manter a nossa saúde mental em dia. O que é evolução, Romani? Evolução imagina uma pessoa estagnada, que você olha para ela, passa 10 anos, parece que a vida dela continua igual. Essa pessoa talvez não esteja bem emocionalmente. Existe grande chance que não. Se você percebe uma pessoa, e não precisa ser profissionalmente falando não, que ela evolui como, sei lá, ela se tornou mãe, ela se tornou uma profissional, ela se tornou avó, ela foi descobrindo novas coisas na vida, ela foi evoluindo, essa pessoa tende a sentir que está evoluindo. Isso dá um pilar de uma das nossas necessidades psicológicas. Vamos lá, para entender o quanto isso é importante como necessidade psicológica, pense em alguém, pense em você. Quando você comprou um carro novo, talvez no primeiro momento você comprou o carro, aquilo foi legal, você comprou o carro. Só que passa um mês, não é tão interessante como era no dia que você comprou o carro. Passa-se um ano, não é tão interessante como no dia que você comprou o carro. Passa-se 2 anos, você já está pensando em trocar de carro, talvez. O que nós estamos falando aqui como necessidade psicológica? A necessidade de evolução. Necessidade de eu posso fazer mais, melhor. Isso é importante para a alma do ser humano, para se sentir útil, se sentir que você está evoluindo. Eu dei o exemplo do carro para ficar mais tangível, mas isso pode valer em diversas outras áreas. Se nós não tivéssemos essa necessidade psicológica, talvez nós estivéssemos dormindo nas cavernas até hoje. O que fez com que nós pudéssemos desenvolver a luz elétrica, a internet e assim por diante? Uma das coisas é a necessidade psicológica de evolução. Essa necessidade psicológica de evolução nos faz buscar o nosso melhor. E para fechar aqui essas 5 necessidades psicológicas, essa quinta é o amparo. O que é o amparo? É sentir que está tudo bem. Sentir que você está seguro. Eu vou te dar um exemplo prático. Se eu não sentisse que está tudo tranquilo aqui, eu dificilmente conseguiria fazer essa aula. Se eu pensasse que o teto fosse cair na minha cabeça, eu não ia conseguir ficar aqui embaixo tranquilo. O que eu estou querendo trazer como consciência? Eu tenho certeza que você conhece alguém que talvez entrou em um local e aquele local não parecia seguro, e aí, nossa, vai dando ansiedade de estar naquele local. O que isso reflete? Reflete a necessidade de amparo. Se eu não tiver essa segurança, eu não fico bem emocional, psicologicamente. A minha saúde mental não fica legal. Tem pessoas que, nossa, vão conferir a porta 5 vezes e assim por diante, em busca dessa necessidade psicológica de amparo. E necessidade psicológica de amparo significa que você consegue se sentir bem por dentro em relação ao que está acontecendo lá fora. Isso é se sentir amparado. Entenda que o mundo pode estar explodindo, mas se por dentro eu me sinto amparado, eu consigo lidar com a explosão do mundo. Agora, se o mundo estiver explodindo, ou mesmo que o mundo estiver tranquilo, não estiver acontecendo nada, mas eu sinto que tem ameaças acontecendo na minha vida, eu vou dar uma crise de pânico, mesmo que lá fora não esteja acontecendo nada. Então, essas 5 necessidades psicológicas refletem muito da saúde mental na prática. E para levar em consideração, eu também gosto de levar em consideração, além da parte psicológica, entender que saúde mental não é só sobre o lado psicológico. O lado psicológico é um dos lados muito relevantes para a saúde mental. Mas sabe qual o outro lado muito relevante para a saúde mental? Nosso lado biológico, físico, nosso corpo.
Se você não cuidar do seu corpo, a sua saúde mental fica comprometida. Exemplo, você sabia que o sono é um dos momentos mais reparadores do seu cérebro? Que não dormir bem vai refletir em problemas de memória, não dormir bem reflete em doenças e transtornos emocionais, como ansiedade e depressão. Não dormir bem aumenta os níveis de estresse, atrapalha o foco, a concentração, a produtividade. Então, talvez seja uma pessoa que não está bem emocionalmente simplesmente porque não está dormindo bem. Então, cuidar do sono é um dos pilares para manter uma boa saúde emocional. E como cuidar do sono? Vou te dar alguns exemplos práticos. Você pegar sol de manhã, isso tem artigos científicos robustos mostrando que pegar sol cerca de 10 minutos pela manhã, como eu estou fazendo agora, ali tem uma janela aberta, e é isso traz luz do sol. Isso faz com que você consiga produzir mais melatonina à noite, cerca de 12 horas depois, devido ao ciclo circadiano. O que é isso? Basicamente, nós temos uma rotina que nós seguimos no nosso dia a dia. E se o seu corpo, o seu cérebro só entende que você de fato acordou após ter luz nos seus olhos. Se não teve luz nos seus olhos, você vai ficar tipo um zumbi andando ainda. Seu cérebro não vai entender exatamente que você acordou. Os níveis de cortisol não vão estar regulados como você precisa. Então, esse ponto do sono é importante. Pegar sol pela manhã. Quer ver outra estratégia em relação a sono? Local sem aquelas luzinhas, seja luzinha do ar-condicionado, seja luzinha da televisão. Luzes durante a noite no sono atrapalham. Luz branca à noite atrapalha a produção de melatonina. Como poder trabalhar isso? Coloca luz amarela no período da noite. Vai te ajudar. De dia não tem problema se usar luz branca. Agora, durante a noite, é recomendado que você tenha luz amarela em casa. E, eu não tenho. Então, pelo menos, começa a se organizar para dormir um tempo antes, para evitar o uso do celular logo antes de deitar na cama. Isso vai melhorar consideravelmente a qualidade do seu sono, consequentemente a sua saúde mental. Quer ver outra estratégia simples? E que, apesar de óbvia, nem todo mundo faz? Cuidar do corpo para não ficar sedentário. Eu não estou nem falando que você precisa ser um atleta. Estou dizendo para não ficar sedentário. Não cuidar do seu corpo, não fazer atividade física, vai aumentar a chance de você ter problema cardíaco, vai aumentar a chance de você ter problema respiratório, vai aumentar a chance de você ter problema de dores nas juntas e assim por diante. Vai fazer que durante a velhice você tenha dificuldades de movimento muito mais rápido. Atividade física não é questão de estética, não. Só estética, não. É questão também de saúde. Eu não estou falando que você precisa emagrecer, não. Não estou falando que você precisa ficar bombado, não. Estou falando que cuidar da sua saúde, isso vai melhorar a sua respiração, isso melhora o seu coração, isso evita de você ter um AVC, isso evita de você desenvolver Alzheimer. Agora, outra coisa que vai melhorar a saúde mental é a sua alimentação. Romani, eu sei, é óbvio que vai. Então, por que às vezes não faz? Alimentação, qual o critério para saber se você está comendo minimamente de forma saudável? Um dos critérios que eu gosto de colocar é: você está abrindo muito pacote para comer? Se sim, toma cuidado. Tem grande chance de a alimentação não estar legal. Porque tudo que é industrializado tende a ir na contramão do que seria o melhor para a sua saúde. Tende a. Então, sabe, pacote de biscoito, bolacha, salgadinho, chocolate, no geral, a maior parte dos chocolates, se for um chocolate amargo,
até que tudo bem se não for em excesso. E também não é nunca comer chocolate. O que eu estou querendo dizer é, se isso está acontecendo todo dia, sinal vermelho. Se todo dia você come uma bolacha na parte da tarde, sinal vermelho, isso aí está prejudicando a sua saúde e prejudica o funcionamento do seu cérebro, prejudica a sua tomada de decisão, a sua saúde mental. Agora, então, como fazer? Leve em consideração isso também, quantas vezes na semana você come verduras. Se você não come verduras nem 2 vezes na semana, sinal vermelhíssimo. Lógico, é importante também o acompanhamento com um nutricionista para olhar o seu caso de forma mais específica. Mas isso daqui, de forma bem geral, já é possível entender como está a sua alimentação. E levar em consideração cuidar da alimentação e cuidar do corpo. Hoje, cada vez mais, percebe-se o que faz as pessoas morrerem, na maior parte das vezes. Problema cardíaco, AVC, Alzheimer, câncer. Doenças que, na maior parte das vezes, foram desencadeadas devido a 2 fatores principais. Primeiro fator, envelhecimento. Segundo fator, o estilo de vida daquela pessoa. E um terceiro fator, genética. Mas percebe-se que esse terceiro fator genético, ele tende a ser não determinante se o nosso estilo de vida combate aquilo. Como assim? Imagina que uma pessoa tem a predisposição para diabetes, mas ela tem um estilo de vida que ela se alimenta de forma saudável, faz atividade física, ela tem uma probabilidade muito maior agora de conseguir reverter o que talvez ela poderia desenvolver. Lógico, tem casos que a genética vai ser predominante, mas isso vão ser entre 5 a 10% dos casos. Ou seja, de 5 a 10% dos casos, as pessoas que desenvolvem uma diabetes, você vai ver que talvez seria só questão genética mesmo. Os outros 95% são pessoas que, através do estilo de vida, facilitaram para que aquilo pudesse acontecer na vida delas. E tem pessoas que vão ter uma genética extremamente favorável para ir contra aquelas doenças. Exemplo, se você não tem ninguém na família que teve diabetes, às vezes mesmo você fazendo um monte de porcaria, talvez você não tenha diabetes. Isso também é importante levar em consideração. Mas a nossa genética conta? Conta. Mas qual a genética você quer passar para as próximas gerações? Tem uma coisa na neurociência chamada neuroplasticidade. Quando você faz terapia, o seu cérebro muda. Quando você passa, por exemplo, uma pessoa está com depressão, ela passa por um processo terapêutico, o cérebro dessa pessoa muda. A neuroquímica, a biologia, literalmente, começa a ser alterada. Por quê? Porque agora aqueles, vou colocar os neurônios, basicamente a produção de serotonina começa a ser mais naturalmente regulada. Com terapia é possível isso acontecer. Tem uma coisa chamada neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro se alterar. Um exemplo bem didático para falar isso, imagina o seu músculo. Se você vai na academia todo dia, em algum tempo você vai ver que seu músculo fortalece. Ele aprende que ele vai precisar se fortalecer para poder ir para a academia e pegar aquele peso. O seu cérebro, se ele começa a trilhar certos caminhos, ele também começa a se transformar. Isso é neuroplasticidade. Até porque, se isso não fosse possível, a gente estava condenado à nossa biologia. Nós seria aquela síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, o simples fato de nós podermos transformar o nosso cérebro, isso significa que nós podemos transformar a nossa vida. Significa que uma pessoa, ela pode estar em um quadro que não é o que ela gostaria hoje, mas a vida dela pode ser diferente. Só que isso vai exigir transformação nos hábitos, no estilo de vida daquela pessoa e na parte emocional daquela pessoa, e aquela pessoa saber o que precisa ser feito, ou como eu gosto de dizer, no meu método de psicoterapia, que vai ter que trabalhar a mente biológica
a mente racional e a mente emocional durante esse processo. E é isso que eu ensino dentro da plataforma do Instituto Romani. Então, eu estou falando sobre esses pontos com você para você refletir sobre o que é saúde mental na prática. E algumas coisas me chamaram a atenção. Eu vi recentemente empreendedores dizendo: eu vou desistir de empreender, porque isso está me consumindo. Ou, às vezes, pessoas dizendo: eu estou esgotado, eu não consigo mais fazer o que eu preciso fazer. Lembra o que eu falei, sucesso sem felicidade é fracasso? O que eu gosto de refletir sobre? Como eu posso entregar aquilo que eu estava entregando, talvez de uma forma mais leve, mesmo que eu for ganhar menos, e que eu vou ficar feliz entregando? Eu gosto de pensar, quando eu crio um programa, um serviço, um produto, uma das coisas que eu levo como critério é a vida do Romani. O Romani vai ficar feliz entregando isso? Se a resposta for não, eu reflito. Então, será que é assim o modelo de entrega que eu deveria colocar? O que eu poderia alterar na entrega que vai estar congruente com o que o Romani quer construir? Exemplo, hoje eu faço aulas às quartas-feiras, eu estou aqui ao vivo junto com você. E eu estou aqui há centenas de semanas junto com vocês. Eu tenho muita consistência nisso. Mas pode ser que um dia eu decida mudar esse modelo. E o que vai me fazer quando, se um dia eu falar: cara, isso está atrapalhando a vida do Romani? Mas hoje não está. Hoje eu gosto de estar aqui, isso me energiza. Me traz energia estar aqui com você. Eu fico feliz e eu espero que eu possa contribuir com pelo menos uma pessoa a cada quarta-feira dessas. E quando isso acontece, eu ganho e a pessoa do outro lado ganha. Agora, no momento que eu começo a sentir que isso está atrapalhando a vida pessoal do Romani, o que eu posso fazer? Ao invés de falar eu vou desistir de tudo, eu posso pensar como eu posso criar um modelo que vai solucionar isso, para que entre conteúdos aqui na quarta-feira, que não necessariamente precisa ser uma aula ao vivo do Romani. Estão entendendo o que eu quero dizer? E talvez até mesmo tenha aquela reflexão. Tem gente que fala: ah, mas aí você vai seguir uma estratégia e se você não fizer aquela outra estratégia, você vai deixar dinheiro na mesa. E peraí, às vezes, escolher deixar dinheiro na mesa vai te fazer ganhar mais dinheiro ou, pelo menos, mais felicidade em alguns momentos. A vida não é só sobre pegar todo o dinheiro da mesa. É importante dinheiro, com certeza. É importante, sabe, você poder ter o dinheiro para poder fazer as coisas que você quer fazer, poder talvez viajar ou pelo menos dar uma vida com mais conforto para sua família, que seja um plano de saúde, coisas que são importantes. Mas e se isso custar a sua saúde mental? Lembra que sucesso sem felicidade é fracasso. E aí o que eu gosto de refletir nesses momentos? Como eu posso entregar algo e que eu vou manter a minha saúde mental e eu vou conseguir continuar entregando aquilo. Mesmo que talvez eu deixar um pouco de dinheiro na mesa. Isso é importante. Se você não está feliz, é difícil o cliente estar feliz. Imagina isso. Se eu venho aqui dar uma aula dessa de quarta-feira, mas se eu não quisesse estar aqui, no caso eu quero estar aqui, o que aconteceria? Em pouco tempo, as pessoas deixariam de acompanhar essas aulas de quarta-feira porque iam sentir dentro de mim. Eu dei o exemplo da aula, mas o que eu estou querendo trazer é uma reflexão sobre tudo que você faz na vida. Tem gente que chega, olha que legal isso. Tem gente que chega e fala assim: ah, eu tenho que começar a fazer lives no Instagram, no YouTube. Aí decide que vai fazer 8 horas da noite porque viu outras pessoas fazendo 8 horas da noite. Ela não pensou em quem ela é. Sabe por que eu faço aulas às quartas-feiras, 2 da tarde? Você acha que eu pensei só no público? Eu pensei no Romani. Eu pensei qual horário para o Romani fica bom fazer essas aulas. Ah, Romani, mas se você fizesse às 7h30 da noite, ia ter muito mais pessoas ao vivo. Mas aí eu ia atrapalhar o jantar junto com a minha esposa. Vocês estão entendendo? Eu prefiro fazer às 2 horas da tarde na quarta-feira, que eu já almocei.
eu faço mais tranquilo, no momento que eu quero fazer, que eu escolhi fazer, e que fica bom para mim, e consequentemente fica bom para quem está do outro lado. Então, refletir sobre isso te faz conseguir, percebe, o autoconhecimento te faz conseguir não chegar naquele esgotamento. O autoconhecimento te faz não desenvolver um burnout, porque você sabe dizer não, inclusive para boas oportunidades. Quando alguém chega e fala, Romani, faz a live 7h30, eu falo, não, vou fazer 2 da tarde. Aí a pessoa fala, não, mas você tinha que fazer 7h30 por causa daquilo. Não, cara, mas para mim é melhor fazer 2 da tarde. Vocês entendem isso? O quanto isso é poderoso? Isso é saúde mental na prática. Isso é saúde mental na prática. E eu quero convidar você para pensar a respeito. Olha, passei pelo esgotamento com a empresa. Hoje mudei a minha mente. Sou uma pessoa muito mais feliz. Mudei a minha forma de administrar. Muito bom, Maíva. E ó, eu quero que vocês percebam que se você está bem emocionalmente, você vai produzir mais na empresa. Sabe, coisas que eu quero trazer. Às vezes, a pessoa está lá cheia de tarefa, ela começa a dar um burnout, e aí ela pensa, vamos supor que ela toca um violão, que ela pratica uma atividade física, ela pensa, cara, eu vou parar a atividade física porque isso está me tirando o foco do trabalho. Eu vou parar o violão, que isso aqui também está me tirando o foco do trabalho. Sabe o que ele está fazendo? Ele está destruindo a vida dele. Ele está dizendo que daqui, talvez, 10 anos, quando ele estiver lá, sei lá, vamos supor que ele chega e está próximo a se aposentar, esgotado, e dizendo, caramba, cadê a minha vida? Eu me perdi de mim. Aquele violão que eu gostava não me interessa. Aquele atividade física que eu amava tanto, eu não faço mais. E parece que eu... Cadê a pessoa que eu fui? Então, não é deixar aquelas coisas que você ama. E aí, essa pessoa não consegue, geralmente, nem passar esse tempo todo, não. Ela vai entrar numa estafa antes. Então, como se reconectar? Começa a trazer mais aquelas coisas que talvez pareçam triviais, mas que não são, que são importantes. Começa a colocar na sua agenda tempo para você falar com pessoas da sua família. Coloca também para você ligar para pessoas que você gosta, conversar com pessoas que você gosta. Coloca para passear à toa, para fazer reunião com você mesmo, para tirar para fazer alguma coisa que você acha divertido, para algum hobby. Se você gosta de tocar violão, para tocar violão. Se você gosta de passar tempo com seus filhos, com seus netos, isso tem que estar na sua agenda. Se você gosta de uma pessoa que é importante para você, ter tempo de qualidade com essa pessoa é saúde mental. Então, essas foram algumas das reflexões que eu quis trazer hoje, mas eu quero a sua opinião. Quais foram as reflexões que você teve aqui? Quais os conselhos você daria para alguém que está em busca de saúde mental? E quais as reflexões que você teve? Quais os conselhos você daria para alguém que está em busca de saúde mental? Baseado também em tudo isso que nós falamos aqui hoje. Isso daqui, gente, de verdade, pode ajudar a salvar a vida de algumas pessoas que talvez no momento agora ainda não chegaram naquele esgotamento, naquele burnout, mas começam a refletir e não deixam chegar. Ou que chegaram até e se questionam para reajustar a rota. Tem uma história que me chama muita atenção de um rapaz que passou cerca de 12 anos construindo uma casa na árvore, a maior casa na árvore do mundo. Ele construiu a maior casa da árvore do mundo e cerca de 12 anos depois, e ele nunca parava de construir, que ele sempre ia construindo mais, e a casa já estava gigantesca, 12 anos depois. De repente vem um incêndio e a casa queima e ele perde aqueles 12 anos de trabalho. Queimou tudo. Aquela casa se desfez. Quando se ouve essa história a primeira vez, você pensa, cara, que história triste. Ele passou 12 anos da vida dele construindo uma casa na árvore e a casa na árvore simplesmente queimou. Ele perdeu a casa na árvore. Mas, por outro lado,
Quando você olha para a vida, não só como o bem material, mas com o significado que é viver em si, você percebe que durante aqueles 12 anos, ele se encheu de alegria construindo aquela casa. Que dia após dia, ele estava, de alguma forma, se conectando com a própria essência ao construir a casa dele, na árvore. Que durante a jornada, ele fez valer a pena. E que teve grandes aprendizados sobre construir uma casa na árvore, e que ele, inclusive, entrou para o recorde de maior casa na árvore do mundo. O que eu estou querendo trazer aqui de reflexão? Se eu olhar para o problema, eu vou ver só problema. Mas se eu olhar para a jornada, eu consigo encontrar significado. Às vezes, é como se fosse assim, ó. As pessoas começam a imaginar que tem um diamante aqui no final da montanha. E aí eu tenho que percorrer aqui para pegar o diamante. Não, tem um diamante no final da montanha, mas tem um diamante em cada passo até chegar lá. Então você vai pegar 100 diamantes até chegar lá e um quando você chegar lá. Os 100 diamantes no meio do caminho valem 100 vezes mais do que o diamante que está lá no topo da jornada, dessa montanha. Sabe o que é o mais incrível? Quando você chega no topo, tem um outro lá. E isso é a vida boa. É aprender a valorizar cada um dos diamantes no meio. É aquilo que nós falamos mais no início, que eu quero que você leve como filosofia de vida. Felicidade não é a ausência de conflitos. Felicidade é a habilidade de lidar com os conflitos. Uma pessoa feliz não tem o melhor de tudo, mas uma pessoa feliz torna tudo melhor. Felicidade é aprender a ter sucesso, porque sucesso sem felicidade é fracasso. Felicidade é autoconhecimento, porque se você não conhece a si mesmo, você não vai saber o que é sucesso para você. Pessoal, grande abraço e vamos junto fazer desse mundo um lugar melhor, fazendo das pessoas melhores. Grande abraço. Valeu, meus parceiros de missão.